o que acontece quando um texto não se encaixa em nenhuma gaveta. Não é um romance, não é um ensaio, é outra coisa. Hoje a gente vai mergulhar fundo num manuscrito tão único, mas tão único, que a própria editora o descreveu como um artefacto. Vamos tentar juntos mapear uma mente em pleno ato de criação. Olha só, tudo começa aqui, com essa frase da editora. Eles não disseram que era um livro experimental ou diferente. A palavra escolhida foi artefato. Um artefato é algo que a gente encontra, que precisa ser estudado para ser entendido. Isso já nos diz tudo sobre o que vem pela frente, não é? É um mistério a ser desvendado. E que artefacto é esse? Bom, ele foi enviado a uma editora por um autor, que assina como MMD ou Marcos Magalhães Duarte. E a nossa grande sorte é que a própria editora fez uma análise detalhada que vai ser o nosso guia nessa jornada. Então, a história é essa. A editora recebe esse texto e simplesmente não sabe como classificá-lo. Em vez de só recusar, eles perceberam que tinha algo ali que merecia uma atenção especial. Eles sentiram a necessidade de fazer uma análise crítica profunda, quase como um estudo, para entender o que o autor estava tentando fazer. E é essa análise que vai nos guiar por este labirinto. Então vamos lá. Vamos usar o olhar da editora para desmontar esse artefato. A análise deles é bem organizada e divide a obra em 3 pontos principais: a estrutura, a linguagem e os temas. É por aí que a gente vai começar a entender o universo do MMD. Ok, primeiro grande choque, a estrutura. Esqueça tudo o que se conhece sobre o começo, meio e fim. A editora descreve o texto como uma colagem textual, ou melhor ainda, um banco de dados. Imagina um texto feito de pedaços, de fragmentos, listas, frases soltas, pensamentos. E o que une tudo isso? Palavras-chave que se repetem de forma quase obsessiva, como imagem, pensamento e código. Elas funcionam como âncoras nesse mar de texto. Se a estrutura é um caos organizado, a linguagem segue o mesmo caminho. É super performática. O MMD cria palavras novas, joga frases que parecem não ter ligação e de repente solta umas explosões de oralidade, sabe? É quase como se estivéssemos ouvindo um desabafo gravado. Não à toa a análise compara o estilo a coisas como rap ou manifestos de arte, que têm essa energia de confronto, de urgência. E no meio desse caos todo, qual é o grande tema? É uma luta, uma batalha quase cósmica. De um lado, existe uma imagem original, pura, sagrada, que o autor sente que é dele. Do outro lado, o mundo inteiro, as grandes instituições como a ciência, a religião, a política, que na visão dele estão desesperadas para copiar, roubar ou corromper essa imagem original. E aqui a gente vê o contraste de forma brutal. De um lado, a voz da editora, super analítica, calma, quase académica. Do outro, a voz do autor, crua, direta, agressiva. Cai fora a aberração. Essa comparação é perfeita para a gente sentir a tensão que existe entre o que o texto é por dentro, um vulcão, e a tentativa de analisá-lo por fora. Bom, já vimos a análise, agora vamos tirar os sapatos e entrar de vez nesse universo. Vamos sentir na pele como tudo isso se manifesta com as palavras do próprio autor. Pronto, aqui a gente sente a força dessa persona que o autor cria. Ele se coloca como criador, vítima e juiz, tudo ao mesmo tempo. A imagem dele não é só uma ideia, é um padrão alto. E a defesa dessa imagem é feita com uma linguagem de guerra. A imagem da katana, bem, ela não deixa nenhuma dúvida sobre a intensidade desse conflito, né? E esse trecho aqui, ele revela uma paranoia que está espalhada por toda a obra. O mundo lá fora é uma ameaça constante. Os outros são bichinhos cuspidos, cheios de inveja que querem destruir a sua criação, a sua imagem. E ele descreve essa inveja como uma loucura de hospício, mostrando o quão extremo ele sente que é esse ataque. E agora, preparem-se para entrar na lógica interna desse universo. Para o MMD, a linguagem é um código que pode ser quebrado e decifrado. Nesse exemplo, que é simplesmente fascinante, ele pega letras do próprio nome e de uma frase que ele criou para formar a palavra super. Ele faz um processo parecido para chegar em man e pronto. Ele prova que a origem do super-homem está no ADN dele. É uma forma de dizer que até os maiores ícones da cultura, na verdade, saíram dele.
E este aqui é o vocabulário básico desse universo. São as palavras e frases que se repetem o tempo todo, dando aquela sensação de banco de dados que a editora mencionou. Termos como vampirismo, inseto, rato são usados para os inimigos, e conceitos como pirâmide invertida ou a escala medíocre-mediano-genial são as ferramentas do sistema de pensamento dele. E se parecia só caos, vamos ver agora uma das partes mais estruturadas do manuscrito. O autor cria um sistema com 70 proposições, 70 fórmulas, que, segundo ele, servem para reprogramar a própria realidade. 70. O número por si só já impressiona. Não são 10 ou 20 dicas, são 70 fórmulas. Isso mostra a ambição de criar um sistema completo, quase como uma linguagem de programação para interagir com o mundo. É um projeto de poder. As fórmulas parecem comandos, quase como feitiços ou linhas de código. A primeira já estabelece a base de tudo, a relação entre as palavras-chave dele. Imaginar até o pensamento entrar na imagem. Depois, elas podem se tornar quase místicas, com comandos que parecem simples, mas são muito diretos e evocativos, como imaginar a luz. Muitas delas, claro, refletem o tom de combate de todo o texto. A linguagem é uma arma, então existem ordens claras como ataque e defesa. E, por fim, as fórmulas revelam a ambição máxima desse sistema, que é transcender a realidade comum, com comandos que buscam poderes como telepatia. Ok, depois de mergulhar de cabeça nesse universo tão particular, vamos dar um passo atrás e voltar à análise da editora. O que tudo isso significa, afinal? E a conclusão da análise é brilhante. Eles dizem que o manuscrito não é uma história, não é um poema, é um mapa, uma cartografia de uma mente. Uma mente que, talvez por se sentir cercada, usou a linguagem como a sua principal ferramenta para construir um universo simbólico próprio, um lugar seguro, onde as suas regras é que valem. A linguagem aqui virou uma ferramenta de defesa, de ataque e, no limite, de sobrevivência. No fim das contas, a obra do MMD, por mais caótica e agressiva que possa parecer à primeira vista, é vista pela editora como isso, um ato de resistência. É um testemunho do poder da criatividade, quando levado ao extremo, como a única forma de lutar contra um mundo que é percebido como hostil. E essa análise toda nos deixa com essa pergunta, uma pergunta bem profunda. O manuscrito MMD é sem dúvida um caso extremo, mas ele nos faz pensar sobre o poder que a linguagem tem de moldar a nossa realidade. E sobre essa linha, às vezes tão tênue, que separa a genialidade da loucura, a criação da paranoia. No fim, o que acontece quando as palavras se tornam o único refúgio possível?